Uma das características mais relevantes de uma igreja avivada é porque ela é uma igreja que ora. Ou um dos motivos pelo qual Deus derrama o avivamento é porque a igreja busca a Deus em oração. Essas duas verdades, elas acontecem numa igreja fervorosa. Uma igreja que ora bastante, um cristão que ora bastante, em algum momento Deus o aviva. E esse irmão que foi avivado, que foi renovado, que foi restaurado, ele tem o desejo profundo de viver uma vida em oração. E se por um motivo ou outro ele vai diminuindo a sua intensidade de oração, ele sente uma doce cobrança de Deus sobre ele. É interessante isso. É muito interessante. Quem aqui já se sentiu carinhosamente cobrado por Deus em oração? Eu muitas vezes, sem vergonha de dizer, muitas vezes. E eu louvo ao Senhor por esse toque sugestivo do Espírito Santo dizendo: Raimundo, ore mais. Porque como seria difícil eu dizer, eu não ouço Deus me cobrando mais sobre oração. É porque de repente Ele já cansou de mim. Mas Deus nos cobra da oração, porque Ele sabe que a oração, ela é uma necessidade constante sobre nós como cristãos. E a oração é uma necessidade constante de qualquer igreja, em qualquer geração, em qualquer época. Todo filho de Deus e todo povo de Deus precisa e necessita orar. Então, a doutrina da oração, ela é uma das doutrinas mais importantes na vida cristã e na vida de uma igreja local. Porque é por meio da oração que nós aprenderemos a nos relacionar com Deus de primeira mão. Que nós teremos intimidade com Deus e experiências poderosas com Deus. De vez em quando eu ligo para alguns irmãos, e um dia desses eu liguei para Jaque, e eu falei: Jaque, te chamei várias vezes no WhatsApp, no telefone. Ela falou: pastor, desculpa, eu não te atendi, mas você não me atendeu? Não, pastor, eu estava orando. Eu falei: ô filha, está perdoadíssima. Está num momento gostoso de oração, de intercessão. Parar para atender um telefone, a não ser que seja uma coisa urgente. Tem muita gente que para de orar como se de repente... é algo irrelevante que eu estou fazendo. Já recebi algumas ligações, e aí o irmão ou a irmã diz assim: o senhor está ocupado? Eu falo: sim, filho. Geralmente eu não atendo o telefone quando eu estou orando também. Raramente. A não ser quando estou muito preocupado. Não sei quem é que pode estar ligando. E aí: o senhor está muito ocupado, pastor? Eu estava orando, filho, eu digo. Então tá bom, já que o senhor estava só orando. E aí carinhosamente, eu tenho vontade de dar um puxão de orelha, mas eu espero essa sensibilidade da pessoa. Como se a oração... o senhor não tem nada para fazer, então vai orar. Gente, a oração, ela é uma das duas pernas do pastor. O pastor, ele tem que viver na palavra, buscando na palavra, ensinando a palavra e orando, intercedendo. É assim a vida de um pastor, esse é o caminho, não tem outro. Então orar para um pastor é imprescindível. Daí quando uma ovelhinha liga: o senhor está fazendo alguma coisa? Estou orando, filha, eu espero. Tem aqueles que são mais... Não, pastor, então continua aí. Eu falo: aleluia. Esse daí é maduro. Mas eu espero esse tato, é verdade, eu espero. E carinhosamente eu tento mostrar que orar, irmãos, não é perder tempo. Orar
é gastar um tempo precioso diante do Senhor. Orar é gastar um tempo precioso diante de Deus para que Deus realize coisas por nosso intermédio ou por meio daquela oração. Amém? 1 Tessalonicenses 5, 17, eu tenho certeza que você vai decorar esse versículo. Diz assim a palavra de Deus: orai sem cessar. Amém? Vamos orar. Querido Deus, apresentamos a Tua palavra diante de nós e pedimos, fala conosco nessa noite em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa continuar falando sobre esse assunto tão importante nas nossas vidas. E que o Senhor possa nos ensinar sobre isso a cada dia mais e mais para a glória, honra e louvor do Teu nome. Fala ao nosso coração e abençoe a nossa vida de uma forma tremenda e especial, em nome de Jesus Cristo. Que o Teu poder, que a Tua graça, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia seja derramada sobre nós e que o Senhor nos ajude a orar como convém. Em nome de Jesus é assim que eu te peço. E em nome de Jesus é assim que eu te suplico. Amém. Amados irmãos, quando eu ensino sobre teologia pastoral no seminário, temos um tema que é a oração na vida do pastor. E aprendemos o seguinte: se o pastor precisa orar, não é porque ele é o único que deve orar, mas ele precisa orar para que todos da igreja aprendam também sobre essa doutrina tão importante que é a doutrina da oração. O pastor acaba sendo a referência do rebanho. E ele deve ser a referência mesmo. Saibam disso. E quando vocês olham para um pastor ou olham para mim, eu espero poder espelhar um bom exemplo para cada um de vocês em todas as áreas da vida, inclusive no aspecto espiritual. E deve ser assim. E quando nós oramos, e oramos talvez um pouco mais, para que os demais aprendam a orar. Mas a oração, ela deve ser algo exercida por todo cristão. E quando eu ensino sobre teologia pastoral no seminário, nós dedicamos 1 ou 2 matérias exclusivas sobre oração. Por quê? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, quanto mais ela aprende de Deus, mais ela acha que pode fazer a obra de Deus na força do seu braço. E quando nós falamos a seminaristas, é muito interessante que a cadeira de teologia pastoral, no curso médio em teologia, nós damos essa matéria no 3º ano, no último semestre, que é para poder pegar e conduzir aquele seminarista de uma forma muito feliz no seu ministério. No curso de bacharel, que tem 4 anos, ou tinha 4 anos de duração, nós dávamos também no 3º ano, que era mostrando, olha, você precisa se reposicionar em várias áreas da sua vida e tomar cuidado em várias áreas. E uma dessas áreas é a oração. Porque a nossa natureza, ela é uma natureza indolente. É uma natureza preguiçosa. E se nós não formos cobrados a respeito da oração, nós deixamos de orar. Então Deus nos ensina na sua palavra sobre a importância da oração. A oração, ela é fundamental na nossa vida, ela é imprescindível. E aqui eu não quero, amado, criar um padrão de oração. Ou criar um modelo de oração. Certa ocasião, eu dando um estudo de oração aqui na escola bíblica e intercessão, eu fiquei chocado com uma descoberta que eu tive. Que muitas orações bíblicas não passaram de 2 minutos. Você pega muitas orações bíblicas, muitas, são 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 1 minuto.
Aí você diz assim, mas pastor, eu não estou entendendo. E eu te digo, tem outras orações de meia hora, outras orações de 1 hora. Jesus é o maior modelo sobre todos de oração. E vem o apóstolo Paulo e agora diz, orai sem cessar, dando a ideia não é que você vai ficar de joelho o tempo todo, mas você vai ficar em comunhão de espírito com o Senhor. Nesse exato momento agora na igreja, você não está em comunhão com o Senhor? Acabamos de ter um período de louvor maravilhoso. O momento em que a Ellen nos chamou aqui à frente para orar, eu vim à frente também, porque eu falei, eu quero entrar no Santo dos Santos. E hoje eu fiz um misto na minha oração aqui. Senhor, eu quero mais experiências contigo. Restaura cada dia mais a minha vida, porque eu preciso disso também. E depois de ter orado por mim, eu orei por vocês, ali abençoando a vida de vocês. Por quê? Porque eu preciso disso, eu necessito disso. Eu quero crescer nessa experiência cada dia mais. Eu sei que Deus tem mais para nos ensinar. Então, a oração, irmãos, ela é maravilhosa. A oração, ela é fundamental. Nós precisamos de orar. E como eu disse, muitas orações foram orações curtas, mas orações da alma. Orações que chegaram diante de Deus, que houve respostas de Deus, e que Deus fez questão de registrá-la na Bíblia, para que te ensine, me ensine que não é a quantidade de palavras que eu digo, mas é o meu interior sendo derramado diante do Senhor. E há uma oração na Bíblia que é uma oração que mal tem palavras, de tanta agonia, que é a oração de Ana. Então, queridos, muitas vezes nós não temos uma fórmula de orar, uma fórmula secreta. Precisamos orar. E quando aprendemos a orar, o nosso espírito começa a ter experiências com Deus e aprendemos então a orar em espírito, que é se manter em comunhão com o Espírito Santo, com Deus. Aonde vamos e muitas vezes estamos conversando com uma pessoa e muitas vezes suplicando por aquela pessoa que sofre. Ou pedindo uma resposta diante de Deus por uma situação perigosa que é estabelecida diante de nós. Orar sem cessar é isso, não é simplesmente estar de joelho o tempo todo, não. A palavra de Deus nos ensina que grandes homens de Deus oravam algumas vezes, sim. Alguns oravam 3 vezes por dia, outros mais vezes, outros menos vezes, mas o importante é que o cristão ore. E é importante que o ministro ore, que o líder ore, que o seminarista ore, que o pastor ore. Tem vezes, amados, que a gente precisa de parar de fazer um monte de coisa e simplesmente orar. Tem vezes que alguns irmãos chegam aqui para mim, pastor, está acontecendo isso, pastor, está acontecendo aquilo, pastor, esse problemão. E eu olho para eles e falo assim, eu já sabia, o senhor já sabia? Já sabia, filho. O que você está fazendo, pastor? Estou orando. Eu vejo estampado no semblante do irmão uma frustração. Mas só isso? É, gente, só isso. Tem coisas que eu posso fazer. Tem coisas que eu necessito fazer. Mas tem coisas que é Deus que tem que fazer. Só Ele e mais ninguém. Aprenda isso. Teu coração vai apaziguar. Você vai deixar de ser menos ansioso. Porque é Ele que vai ter que fazer. E aí, você só tem que exercitar a sua fé em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Dando uma pitadinha de teologia pastoral aqui. Qual que é a oração mais importante? A oração que acontece no seu quarto, a oração que acontece na igreja. Hã? Quem acha que é no quarto? Levanta a mão. Quem acha que é na igreja? Levanta a mão. Ambas são importantes. Mas um dos pastores, que é considerado como o pastor dos pastores, que é o Eugene Peterson, nos ensina com muita propriedade, dizendo que a oração da igreja ela é mais importante
do que a oração do quarto. E eu falei, mas por quê? E ele conclui dizendo, porque você um dia veio a Jesus na igreja, foi doutrinado na igreja, foi ensinado a orar corretamente na igreja, que você descobre o segredo do quarto. E na igreja a nossa oração é como há pouco fizemos pelo Felipe, pela Lana, pela Nídia, pelo Lucas, pelo meu Felipe, pela vida da Ivone, pela vida do Márcio. É uma oração onde nós saímos do centro e olhamos para a necessidade do próximo, que é maior do que a nossa. Na igreja as nossas orações não são tão egoístas. No quarto, sem que percebamos, é muito a minha vida, a minha casa, os meus problemas. É claro que as duas são importantes e fundamentais, mas é por causa da igreja que a gente aprende a intimidade do quarto. E quando conservamos a intimidade do quarto, fortalecemos a oração na igreja. Pode ver que todo crente maduro que ora em casa sente a necessidade de vir orar na igreja. Quer ver um cristão que ele está retrocedendo? É porque ele aprendeu a orar e diz assim, eu já não preciso mais da igreja. Eu oro em casa. Eu cultuo em casa. É uma pessoa que realmente aprendeu algumas doutrinas da igreja, só que algumas outras ficou vesgo ou vesga. Está olhando com essa miopia, porque agora eu não preciso mais da igreja. Precisa, irmãos. A igreja não é invenção do pastor, a igreja é invenção de Deus. Não deixemos de congregar como é costume de alguns, diz Hebreus. Antes nos ajuntemos e exortemo-nos uns aos outros, porque o dia do Senhor se aproxima. Amém, queridos? Hebreus 10, 25. Desde a igreja primitiva tinha aqueles que falavam, eu não vou não. Mas é na igreja, irmãos, que você olha a necessidade do seu irmão que é maior do que a sua. E em algum momento a sua necessidade vai ser a maior da igreja e você tem um corpo orando por vocês. Amém, amados? Sabemos que na oração, Deus move a sua mão. Na oração, a nossa carne, ela é neutralizada. Como assim, pastor? As nossas paixões. Paixões humanas nossas, inclinações carnais, tentações. Você tem sido muito tentado, irmão, em alguma área da sua vida? Te desafio, vá para o quarto e ore. Mesmo enquanto você estiver orando, se a sua mente, as suas emoções estão sendo tentadas, lute, lute, como um cachorro bravo que não solta do osso. No outro dia, continue fazendo isso, não desista. Vai chegar uma hora que você vai sentir que as suas emoções estão sendo domadas não mais por você ou por uma tentação, estão sendo domadas pelo Espírito Santo de Deus. A oração neutraliza a carne, neutraliza as nossas temperanças, os nossos descontroles. A oração alivia a nossa alma muitas vezes enferma. Quantas são as vezes que a gente está passando por uma angústia, por uma dor, e a gente começa a chorar nos pés do Senhor e de repente choramos, soluçamos, nos derramamos, nos babamos e quando levantamos, a nossa alma está estabelecida. A oração aviva a nossa alma. Quantas são as vezes que a gente começa a orar meio que na marra, porque iniciamos uma campanha de oração e de repente estamos ali, uma presença veio e quando vai ver, até os vizinhos ficam sabendo da campanha, porque o fogo caiu e de repente tanta coisa linda aconteceu, você não tem vontade de parar de orar, porque a sua alma foi tocada por centelhas divinas e agora você está fervoroso, avivado, renovado, visitado. Algo aconteceu dentro de você que você não sabe explicar. E é interessante que essa oração poderosa, ela é tão maravilhosa que você perde a noção do tempo e do espaço.
Quer ver um exemplo? Quem tem dificuldade de orar 2 minutos, fala, meu Deus, já estou há 2 minutos e não passa. Os 5 minutos, meu Deus, 5 minutos e não acaba. Já orei por toda a igreja, o pastor já orei 3 vezes por ele, meu Deus. Já orei demais, chega. Ou se não 15 minutos, mas quando você é tocado, inflamado por uma presença divina, meu irmão, você esquece. E aí, aquela velha e clássica frase do hino que diz, eu não sei se a igreja subiu ou foi o céu que desceu, a gente pode aplicar na nossa vida. Eu não sei se é a gente que subiu para o céu ou se foi o céu que desceu até a gente, mas uma coisa eu sei, alguma coisa aconteceu e a gente entrou na eternidade. A oração, ela é quântica, irmão. Ela não está limitada a espaço-tempo. Você não percebe. É como se você realmente fosse arrebatado. É na oração que nós sentimos uma glória de Deus vindo sobre a nossa vida. Como foi a nuvem vindo sobre o templo. É por meio da oração que muitas vezes Deus nos coloca guerreando em prol de uma batalha espiritual e essa batalha se intensifica e você se sente um soldado ungido da parte de Deus, guerreando por quem precisa. É uma batalha que acontece no mundo espiritual, como foi com Daniel, quando ele intercedia. É por meio da oração. É na oração que nascem essas intercessões poderosas, como dizia Jeremias, quando nós nos colocamos entre Deus e o homem. Colocamos numa brecha, ou seja, no muro, numa fresta, socorrendo aquele homem e refugiando-os diante da presença de Deus. É na oração, é na intercessão. Então eu poderia dizer aqui muitas coisas que a oração faz, mas hoje, nessa noite, eu quero me ater a 3 coisas apenas. A primeira delas é que Deus, na oração, pode mudar um quadro externo. Deus, por meio da oração, Ele pode mudar um quadro externo. Como vai a sua vida, amado? Tem áreas da sua vida que você tem se cansado? Então eu quero te dizer em nome de Jesus, não deixe de orar. Porque esse quadro externo que talvez te incomode, te atrapalhe, seja um empecilho, Deus pode removê-lo em nome de Jesus. Foi por meio da oração do povo de Deus, enquanto eles estavam cativos no Egito, que Deus separou um homem para tirar aquele povo do Egito. O poder não estava em Moisés, irmãos, guarda isso no seu coração. Talvez amanhã Deus te levante nessa nação, guarda isso no seu coração em nome de Jesus, para que você seja humilde. Talvez amanhã Deus te levante nessa nação, ou me levante como Moisés. A primazia não é tua, não é minha, é de Deus. Porque quando Deus separa e unge Moisés, lá na sarça, no monte, Deus disse assim, eu ouvi a oração do meu povo lá no Egito sendo escravo. Em outras palavras, Moisés, sai de cena. Você é uma ferramenta, mas o poder é cumulativo do meu povo que ora há décadas, que ora clamando e chorando para que os seus algozes parem de bater nele, parem de surrar, e para que eles voltem para a nação pela qual eu um dia dei para eles. Moisés, não é você, Moisés. Você, Moisés, é alguém especial sim, mas você é fruto da oração. Você é canal da oração, instrumento que eu vou ungir, porque o meu povo vai continuar orando e eu preciso de usar alguém, eu uso um servo e eu quero usar você. Amém, irmãos? Estou falando isso porque muitas vezes a gente, na nossa imaturidade, no nosso espírito megalomaníaco que muitas vezes temos, achamos que é fruto nosso, da nossa espiritualidade, ou porque nós nascemos melhores do que os outros, e não é. Eu digo isso mostrando o texto e citando esse texto de Êxodo 3, quando Deus diz para Moisés, eu ouvi a oração do meu povo.
Você está orando por um avivamento na nossa nação? Você está orando aí pelo Brasil ser transformado? Deus pode usar o seu filho, a sua filha, você, eu. Deus pode usar quem Ele quiser. E Deus vai ouvir e vai fazer o que Ele quiser, porque a oração pode mudar um quadro externo em nome de Jesus. O Mar Vermelho estava diante do povo de Deus. E Deus disse para Moisés, Moisés, diga para que esse mar se abra, toca nele com a vara. Em outras palavras, irmãos, quando o povo de Deus ora, as coisas mais improváveis podem acontecer. Amém, irmãos? Eu não sei o que você gostaria que Deus fizesse na sua família, na nossa igreja, na nossa cidade, mas creia que em Deus Ele pode mudar qualquer quadro externo que exista. E um dos maiores meios para que isso aconteça é a oração. Você está orando? Então guarda essa palavra no seu coração. Amém? Segundo lugar, a oração. Por meio dela, Deus pode mudar um quadro interno na tua vida. Muitas vezes a gente só quer o quadro externo, porque ele demonstra um milagre sobrenatural ali. Mas muitas vezes Deus não quer fazer um quadro externo. Deus quer realizar um milagre interno. Como assim, pastor? Vou te explicar. Essa semana partiu o Robson, parente do Felipe e da Lana. Nós poderíamos dizer, Deus não ouviu a nossa oração, porque ele partiu. Por que Deus ouviu a nossa oração com relação a Paloma e não ouviu a nossa oração com relação ao Robson? Porque Ele é soberano. Com a vida da Paloma, Ele quis demonstrar um poder externo. Com a vida do Robson, Ele quer mostrar um poder interno. Vou explicar melhor para você. Presta atenção no que eu vou dizer. Se por acaso aquilo que te aflige, que te angustia, que te incomoda, Deus não mudar, e você está orando corretamente, você não está fazendo orações egoístas, porque Jesus disse, pedis e não receber, porque pedis mal. Ou seja, oramos muito pelo nosso problema, pela nossa situação, esquecemos do outro. Então eu quero te dizer, se você está orando corretamente, se você está fazendo tudo certinho, eu quero te dizer, Deus está sinalizando para você que o milagre que Ele quer fazer não é fora de você, é dentro de você. É dentro da tua alma. É dentro da tua mente. É te fazendo ser um cristão muito mais maduro, muito mais cheio de graça, muito mais regado de obediência. E a grande ilustração desse ponto, nós encontramos nada mais, nada menos do que na pessoa de Jesus. Quando Jesus ali estava orando por volta de 1 hora já, e cobrou os apóstolos no jardim de Getsêmani, falando, vocês não podem orar comigo nem 1 hora. Aquela oração foi de 1 hora. Possivelmente uma oração de angústia. Possivelmente aquela oração de dor, de repetição. Não da repetição da oração que vira reza, mas aquela oração da dor. Sabe aquela da dor? Senhor, cura a minha doença. Senhor, cura a minha doença. Senhor, cura a minha doença. Entendeu? Não é a repetição do que não tem o que falar, mas é a repetição de quem muito sofre. Essa repetição ela é boa, entendeu? A repetição da reza, que você nem sabe o que está dizendo, essa é muito ruim. Ou da oração repetitiva, muito ruim. Porque você está fazendo uma oração mecânica. Você está cumprindo tabela. No Getsêmani, Jesus passou ali
um período, chamou os apóstolos para orar por ele. Jesus já tinha dado a ceia, já tinha pintado todo o quadro profeticamente de que ele morreria. Ele já estava sofrendo por antecipação. E não tem coisa pior, irmão, você sabe disso, do que sofrer por antecipação. O pior sofrimento é esse que você já sabe que vai sofrer. As irmãzinhas aqui, quando vai fazer exames aí de mulher, já começa a passar mal na semana. E ainda mais se aquele do seio, Deus me livre, que tem que apertar, que vira pizza, sabe? Deus me livre, já reclamam um mês antes. Ai, pelo amor de Deus, eu não vou. Você sabe. E lá chora, mas chora mais por antecipação, é ou não é? E homem vai no médico e já chora mesmo. Tem que ir no médico já chora. Pode ser para qualquer coisa. Homem já é mais mole mesmo. Então, não tem coisa pior do que sofrer por antecipação. E Jesus estava sofrendo. Porque ele estava vendo ali, a cruz no dia da Páscoa. E ele fez a ceia, aquele banquete maravilhoso. Ele vê Satanás entrando em Judas e diz para Judas, vai fazer tudo o que você tem que fazer. E agora ele foi fazer o quê, gente? O que Jesus foi fazer na hora mais difícil da vida dele, gente? Foi murmurar? Foi reclamar? Foi brigar? Irmão, guarda isso no teu coração. Nas horas mais difíceis da nossa vida, oramos, clamamos, colocamos a boca no pó. O que mais, pastor? É isso. Por quê? Porque são nesses momentos que Deus quer fazer um milagre dentro de nós. E o Getsemane é essa demonstração. Foi no Getsemane que Jesus disse ao Pai, que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. E ali Jesus se humilhou diante do Pai. E Lucas vai dizer, o Evangelho de Lucas, que Jesus transpirou sangue. Dizem na história da humanidade que uma das poucas vezes que esse fato aconteceu foram nos campos de concentração, quando os judeus estavam para serem mortos. Naqueles lugares horrorosos criados pelos nazistas. Alguns judeus iam para lá, não sabiam se iam morrer, mas a notícia se espalhou, porque foram 6 milhões de judeus. Então alguns já sabiam, estão me levando para as câmeras de gás, vamos morrer. E alguns judeus relatam, alguns historiadores, que transpiraram sangue, porque o nosso metabolismo fica num ritmo tão grande, quando alguma pessoa não morre por um infarto, ele transpira gotículas de sangue pelos poros. Tamanha é a aflição. E foi isso que aconteceu com o nosso mestre. Estava tão aflito. Uma das maiores aflições de levar ao pecado de toda a humanidade sem ele merecer. Se distanciar durante alguns minutos da presença do Pai, pelo qual ele sempre viveu, por causa do meu pecado e do teu pecado. O que ele fez? Ele orou. Amado, está sofrendo? Ora. Se Deus mudar o quadro externo, glória seja dada ao Senhor. Mas se Ele não mudar, Deus vai mudar o teu coração em nome de Jesus. E para mim, guarda o que eu vou falar. Esse é um dos maiores milagres que acontece na nossa vida. É Deus mudar a minha natureza. É Deus mudar o meu temperamento. É Deus mudar os meus defeitos. É Deus mudar a minha vida. Ninguém tem o poder de mudar ninguém a não ser o Espírito de Deus que te criou. E por meio da oração, quando você coloca a sua boca diante de Deus no pó, com humildade e se derrama, você clama por Ele, Ele te muda o quadro interno. Aleluia. Você está orando há tantos anos aí pedindo uma mudança externa? Quem sabe o Espírito Santo está falando, eu quero mudar você. Então, começa a orar. Seja feita a tua vontade, meu Pai. Em nome de Jesus. E o terceiro e último ponto. Que quando nós oramos, além de Deus mudar um quadro externo, Deus mudar o quadro interno, a nossa oração é uma das maiores bênçãos e presentes que podemos dar a um irmão.
Sabia disso? Sabia disso? A sua oração, meu irmão, é um dos maiores, uma das maiores bênçãos que você pode contribuir na vida de alguém. É orando por aquela pessoa, intercedendo por aquela pessoa. Se você, hipoteticamente, vou contar um fato, pudesse, por exemplo, ganhar muito dinheiro de uma forma, seja ela qual for, honesta, e desse todo esse dinheiro, que é muito útil para a construção de várias coisas e para a ajuda de muita gente, você realizaria o sonho de muita gente? Sim ou não? Sim. Você iria ajudar muita gente talvez nem fosse agradecer depois, mas muita gente ia ser grato para você, porque você ia ajudar pessoas, você ia ajudar famílias, você ia ajudar pessoas que sofrem, que estão no leito de enfermidade, fazendo uma operação, você ia poder, de repente, quem sabe, ajudar na educação de pessoas, e essa educação ia gerar pessoas melhores, etc. e tal. Ou seja, o dinheiro é uma bênção, se nós não fizermos dele uma maldição. Mas eu quero te dizer, maior do que o dinheiro é a oração que fazemos pela vida de alguém. Vou te dar a máxima aqui. Guarda o que eu vou falar. Você nunca mais vai esquecer disso na sua vida. Jesus deixou quantos centavos para sua conta bancária? Quanto, Ellen? Nunca foi lá no banco e pegou o depósito de Jesus? Gerente, quero o que o mestre deixou aqui para mim. Não, né? Quanto, irmãos? Não deixou nem um diamantinho? Jesus não deixou? Nem uma joia? Não. Ele não é o dono do ouro e da prata? Tudo que tem é dele? Mas Jesus não deixou mesmo? Agora vem cá. Quantas vezes Jesus orou por você e por mim? Quantas vezes, amados? Quantas vezes Jesus orou pelos seus discípulos? E lá em João 17, Jesus orou por mim e por você. Ele orou por nós. Se ninguém mais no planeta orasse por você, saiba de uma coisa, o Mestre intercedeu por você. E ele disse assim, eu oro por esses que estão presentes e por aqueles que um dia irão crer em mim. Eu fui orado pelo Mestre. Se a minha oração é fraca, a do Mestre é boa. Porque ele sabe do poder da oração. Quando você ora por alguém, irmão, você pode dar milhões, pode dar muita coisa para o outro, mas quando você ora por alguém, que se intercede por alguém, é a maior contribuição no mundo espiritual que você pode gerar na vida de uma pessoa. E se você gera na vida de uma pessoa, você pode gerar na vida de uma igreja. E se você gera na vida de uma igreja, você pode virar numa cidade, e pode gerar num país, e pode gerar no mundo, em nome de Jesus. A oração é um dos maiores presentes que nós podemos dar a alguém. Maior do que ele, maior do que ela. Sabe qual é o maior presente do que a oração, irmão? É a palavra de Deus sendo proclamada, aleluia. Mas depois da palavra de Deus sendo anunciada, das boas novas chegando, é oração, filho. É oração. E o que mais? É oração. E a oração. E o que mais? É oração. E o jejum. E a oração. E é nisso que Deus vai trabalhar e mover externamente e internamente e vai ser glorificado para a glória do nome dele. Amém, queridos? Eu quero concluir dizendo, quando nós aprendemos a orar, e todos nós, eu mesmo, irmão, preciso tanto, sempre paro nesse tema na minha vida, ai, como eu preciso orar mais, eu preciso orar mais. E como é gostoso orar por vocês, irmãos. Como é gostoso. Como é gostoso ser incomodado carinhosamente pelos irmãos. Tem hora que eu até cobro. Por que você sofreu e não me ligou? Ai, pastor, eu não queria te perturbar, não. Irmão, eu gosto de ser incomodado. É verdade. Ô, irmãos, é verdade. A leitura que eu faço é eu sou importante para ele. Não é que está me incomodando. É verdade. Tem hora que eu sei. Tem caso que incomoda o pastor mesmo. Vocês sabem. Vocês me conhecem, vocês já sabem. Então, caso que me incomoda, deixa para lá. Mas quando é uma necessidade de oração, irmãos, pode ser o que for, pode dizer, porque como é gostoso orar por você no sentido assim, Deus, visita o meu irmão. Pode ser uma oração rápida, uma oração na mente, no coração, ou uma oração de alguns minutos, ou de algumas horas, não importa. Mas eu orar pela igreja, porque eu sei que é a maior contribuição que eu vou deixar para cada um de vocês.
É a maior contribuição que a gente deixa para a nossa família. É a maior contribuição que a gente deixa para a nossa igreja local. Como é bom orar. E quando oramos e vivemos em oração, há um sentimento que paira sobre todos nós. Sabe qual é? Nos sentimos, presta bastante atenção nisso, abraçados por Deus. Você pode não ouvir a voz de Deus, mas você fala, Deus está comigo agora. Você se sente acompanhado por Deus. Você fala, poxa, eu já orei tão pouquinho, mas você fala, mas Ele está comigo. Ele está do meu lado. Ele está trabalhando comigo. Ele está se divertindo comigo. Ele está dormindo comigo. Ele está comigo. Bendito seja o nome do Senhor. Você não está se sentindo abraçado, irmão? Comece a orar, filho. Comece a orar. Deus vai revelar coisas lindas. Como disse Jeremias, clama a mim. Clama a mim, não falou à igreja, não falou ao pastor, ao ungidão, ao apóstolo, falou nada disso. Clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando a gente vai a Deus, irmãos, olha, é uma vida maravilhosa. Podemos sim pedir oração para o pastor, podemos, mas aprendemos a ir diante de Deus. Para eu concluir, chegaram para um homem que estava partindo e fizeram uma pergunta para ele. Se você tivesse que viver sua vida novamente, já que você está quase partindo, depois de tantas décadas temendo ao Senhor, o que você faria de novo? E uma das coisas que ele disse foi, eu oraria mais. Eu quero acreditar que esse é um dos sentimentos que sempre vai marcar o coração de cada filho de Deus piedoso. Eu posso orar mais. Eu posso orar mais. E depois que regamos de oração a nossa vida, a nossa igreja, vimos sinais fora, dentro, em todo que é lugar, a gente ainda vai dizer assim, lá no finalzinho da nossa vida, eu precisava ter orado mais. Eu queria ter orado mais. Porque o meu Deus merece mais. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, grava essa palavra no nosso coração e, pelo poder do Teu Santo Espírito, nos ajude a orar mais. A orar de uma forma correta por nós, pela Tua igreja, pelo Teu povo. Temos ansiado um avivamento na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. E eu sei que hoje estamos nesse propósito, já há alguns meses. E eu sei que isso foi fruto de outras orações dos teus povos, como a tua serva Rosali, como o teu servo pastor Enéas, como teus servos do passado e ainda do presente que continuam clamando por um avivamento. Sentimos-nos tocados por ti e queremos, Senhor, continuar a orar e pedimos-te, ó Deus, nessa noite, separa o nosso coração para orarmos mais. Tira da nossa vida toda futilidade que não te agrada. Faça-nos entrar mais no quarto, na Tua presença. Faça-nos buscar mais a Tua face com o Teu povo, nos cultos de oração e nos cultos do lar ou nas reuniões, simplesmente de ir na casa de um irmão para orar com ele ou por ele. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado por essa doutrina tão maravilhosa. Obrigado por essa palavra. E nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis até na morte. É no nome de Jesus que eu te glorifico, que eu te bendigo e quero deixar aqui, Senhor, essa palavra para que todos nós juntos possamos orar por essa igreja. Orar pelos nossos irmãos, por esses que vieram hoje aqui, alguns talvez pela primeira vez, outros depois de tanto tempo. Orarmos por essa cidade, orarmos pelo nosso país, que está vivendo dias difíceis. Queremos te pedir, Pai, visita o teu povo, visita a nossa nação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém.